Meus irmãos e irmãs, nós, neste momento, agradecemos a Deus e a Jesus pelas oportunidades que tem nos dado. Mais uma vez, buscando aprender um pouco sobre aquilo que mais necessitamos. Vencer a nós mesmos, vencer através do trabalho, da luta, da busca. Cada um de nós investido no aprendizado. E na busca do ideal temos necessidades de fazer. A tua bênção, Senhor, seja a mola mestra a impulsionar cada um de nós rumo ao seio do Pai. E a cada um de nós aqui presente, nos dois planos da vida. E também Facebook. Pedimos o amparo, a proteção, a bênção para cada um daqueles que nos acompanham, nos assiste, e que possa os lares de cada um receber aquilo que necessita. Senhor Jesus, Mestre de nossas almas, se presente junto de nós, hoje, agora e sempre. E assim seja. Meus irmãos e irmãs, é importante observar que cada um de nós somos terrenos férteis, onde, quando se joga semente, ela com o tempo germinará. Alguma semente, ela germina de imediato. Outras, aguardam o momento aprazado, ao qual aquele que distribui comece também a tratá-la com o adubo necessário, aguando todos os dias, o adubo da vontade, a água do prazer, e através dessa oportunidade, esse momento para cada um começa a germinar e o tempo necessário a florir. E apesar das dificuldades que muitos de nós temos, e da bondade, da misericórdia divina que muitos de nós procuramos deixar de lado, cada sementeira, ela é proporcional ao terreno arroteado, ao terreno preparado, para que possa, no seu seio, dar guarida a essa semente, com certeza, amanhã, tornar-se-á uma árvore frutífera, podendo essa árvore ser dos frutos bons ou não. É uma bênção para muitos de nós quando essa árvore, além dos frutos, oferece também a sombra. Para muitos de nós, viajores, sedentos, não só do alimento material, mas também do alimento espiritual, e de quando em vez da proteção de uma sombra, para que nós não ficamos presos eternamente num sol a queimar nossa pele. É muito importante a gente parar para observar que todos nós vamos valorizar aquela semente a qual nós já estamos acostumados a colher dos seus frutos. E com o passar do tempo, nós, ao armazenar essa semente, essas frutas, e começar a utilizá-la de maneira própria, alguns começam a mudar a sua forma de pensar. Esses frutos, alguns deles já começam a apodrecer. É aquele momento em que muitos de nós começamos a observar a nossa ação.
à nossa atividade o mal que geramos em nós. E aí causamos a dificuldade, não só em nós, mas para aqueles que se aproximam de nós. E para que a gente possa ter um pouco mais de paz, de tranquilidade, precisamos também observar que nas nossas ações nós precisamos visualizar um pouco mais aquilo que já temos, aquilo que conquistamos, aquilo que a misericórdia divina proveu para cada um de nós de maneira propícia. Para nós hoje, tema para vencer o mal, cabe a cada um de nós analisar o que sou e o que faço. E a partir daí, nós vamos transformar o nosso eu, modificar as nossas ações para que nós possamos vencer cada vez mais as nossas barreiras, as nossas dificuldades. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21, nos informa: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. Para muitos, cruzar os braços é o melhor caminho. Até porque nós vamos entrar num comodismo que possibilita a nossa estadia momentaneamente satisfatória. Nós não vamos exercer nada, não vamos falar nada, e às vezes nós utilizamos de forma inadequada aquilo que não serve, apontando o dedo, falando dos outros, agindo de conformidade nas escuras, na surdina, para atacar moral, para atacar pessoas. E para muitos, isso não precisa de esforço. Acha que isso é o melhor caminho que tem. Só que, na nossa trajetória, na caminhada do ser, tudo que nós fazemos, com certeza a parte que nos toca vem. E a lei da natureza, ela promove isso. Todas as vezes em que a minha ação vá de encontro a pessoas, eu vou ter adequadamente o retorno, seja positivo ou negativo. Se positivo, que bênção, que alegria e que felicidade para cada um de nós. E se a minha ação for negativa, é sinal de que, além de fazer o que não deve, eu alimento 24 horas por dia o negativismo. Alimentar negativismo não é só apontar dedo. Mentalmente eu posso estar criando barreiras intransponíveis para mim no momento, com pensamento ruim, com pensamento que não vale a pena. Tentar adivinhar o pensamento dos outros. Se a pessoa está falando com o outro baixinho, já estou achando que está falando de mim, eu vou criando essas dificuldades. O mal, ele não mina os outros. O mal que eu faço, ele mina é a mim. Ele perturba é a mim. Da mesma forma que o perdão não livra aquele que errou contra nós. Vai errar, vai auxiliar nós para não entrar num sentimento negativo e manter na mesma posição. Porque quem erra deve à lei. Mesmo que peçamos perdão e as pessoas nos perdoam, estou devendo à lei. O que vai fazer nesse interim é que a pessoa vai sair fora desse sentimento negativista. E é isso que o ser humano precisa de fazer. O maior mal no nosso momento é a nossa fé. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Sento, cruzo o braço e espero que ele venha até a mim. Tem fé? Tenho. O que você faz com essa fé? O que te move é essa fé? Aí a gente para analisar isso. Essa fé vai me mover em quê? Qual a direção?
Mas é importante a gente começar a observar sobre isso. Jesus fala para nós que diz assim: dizem que têm fé e não me apresenta tuas obras. Eu, o contrário, apresento a minha fé através das minhas obras. Poderia cruzar o braço, ficar sentado e mandando fazer. E foi o que mais fez e o que mais faz. E eu sou seguidor de Jesus. Eu não tenho coragem de fazer algo bom para mim. Primeiro é me perdoar, me aceitar, me entender, observar realmente o que eu sou, não quem eu sou, mas o que eu sou, o que eu estou me transformando, ou me deixei transformar. E aí a gente fala sempre dos outros. Porque fulano falou isso, porque ciclano falou aquilo, porque o tretano pensou desse jeito. Eu penso o quê? Eu falo o quê? O que eu trago para mim, as minhas palavras? Quando eu vejo a pessoa falando mal dos outros, o que eu faço? Vou junto? Fico sorrindo? Espero a oportunidade de também falar? Ou nós deveríamos simplesmente sair de perto ou tentar inverter a situação? Ou ser término de fofoca, de tititi, de balelas. Chega em mim alguma coisa, morre aqui. Para, acabou, não tem mais. Daqui para lá vai se fulano quiser, eu não. Mas muitos de nós levamos por esse caminho. Nós achamos que o mal é uma coisa tão complicada, tão distante, que nós estamos esquecendo de olhar pelo simples, do que eu posso fazer. Quando se fala de evolução, nós já vamos lá para o ideal. É estar no plano espiritual, lá em cima, lá, seja onde for no espaço, tranquilo, sereno, sossegado. Nenhum de nós pensa que na evolução nós vamos trabalhar mais do que trabalhamos aqui. Ah, mas se eu não gosto de trabalhar, como é que vai ser? Eu prefiro ficar à toa. Eu prefiro caminhar de maneira adequada, que eu me sinto bem, que eu fico no meu comodismo. Mas nós não podemos nos enganar. Vencer o mal não é tirar alguma coisa que nós achamos que é ruim de perto. É fazer com que eu pense menos nas coisas negativas, que vai ser menos um a agir negativamente e mais um. Pelo menos lutando para viver mais positivamente. É isso que a gente precisa fazer. Nós não podemos querer fazer o grande, vamos fazer só com nós, o pequeno, por enquanto. Aqueles que puderem nos seguir, venha. E o que não puder, procure caminhar da melhor maneira possível. Uma frase do livro Dias Melhores, de Carlos Abatelli, pelo Espírito Irmão José, o título é Sequer Conseguiu Ainda. Uma frase pequenininha. Nos diz assim, que toda conquista se alicerça no esforço individual. Eu quero crescer. Ponto. O que eu vou fazer a partir daí? Estudar ajuda muito. Estudando a gente diminui caminho. Conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento facilitará o ser humano. É o maior caminho que nós temos. Então, já começa por aí. Mas, se eu não começar também a exemplificar o que eu penso de bom, de justo, de honesto, como é que vai ser? Não é só o estudar. É necessário aliar ao esforço o exemplificar nesse momento. Aprende-se na teoria para utilizar a prática da melhor maneira possível. Mas eu preciso estar ali. É por isso que vencer o mal não é vencer fulano, ciclano ou beltrano. A atitude, a ação negativista dos outros. É vencer as minhas atitudes negativas. É vencer a mim mesmo. É a maior luta que o ser humano tem. O maior caminho que o ser humano tem que percorrer, ele é curto, mas, no entanto, é o maior que existe. Exatamente de 25 a 30 centímetros. A viagem do coração para o cérebro e cérebro para o coração. É a maior viagem que nós temos que fazer.
E aí nós precisamos parar para analisar isso. É o trabalho em conjunto que a gente vai chegar em determinado lugar. O nosso organismo, ele trabalha tudo junto com o outro órgão. Se um deles dá uma diferença, afeta todos. Assim também somos nós. Na nossa casa espírita, a casa religiosa de qualquer um, aqui é a casa espírita, nessa grande trajetória humana nossa aqui dentro, se um de nós pensar negativo, nós vamos fazer muito mais barulho do que aqueles que chegam lá embaixo soltando foguete, batendo bumbo de escola de samba. Não vai deixar fazer isso, mas vai fazer muito mais barulho o meu pensamento, um só, do que eles. Olha como é a diferença que é isso. Aí a gente acha que é os outros é que está fazendo. Deixai brilhar a vossa luz, nos diz Jesus. Quantos de nós, espíritas, tem medo de ir para o plano espiritual porque não quer ir para o umbral? No umbral é assim, é assado, tem tanta dificuldade, tem tanto problema, tem tanta dor. E graças a Deus tem solução. Tem espírito superior. Por que eu estou aprendendo a fazer algo e não quero ir exemplificar? Olha como é essa diferença. Não existe lugar escuro para espírito de consciência tranquila. Quando Jesus deixou para nós, deixai brilhar a vossa luz, ele acabou com a escuridão. O espírito não precisa da nossa luz normal aqui para enxergar. Ele tem luz própria, então que ele deixe brilhar. Pequenininha, mas clareia muito. Veja o vagalume e o sol. O sol clareia, que é uma beleza. Parte de uma caverna profunda, a luz do sol não vai, mas o vagalume chega. Por mais pequena que seja a minha luz, ela vai clarear. E por mais que eu achar pequeno, alguém vem atrás de mim. Alguém vai me ver como uma lâmpada dessa aí e vai ficar voando em torno. Como esses bichinhos que nós vemos de vez em quando nas lâmpadas aí. Aquele que conhece, aquele que vai lutando, aquele que vai buscando, ele vai criando esse ambiente. Então é necessário que nós aprendamos a lidar com nós mesmos. É necessário ver que nós somos energias geradoras de energia. Nós somos uma usina potencial. Tudo que nós queremos, nós fazemos. Se pensa negativo, se a pessoa tiver capacidade, ele destrói muito pensamento bom que tem por aí. Mas, por outro lado também, se eu tenho um pensamento justo, eu vou auxiliar a muitos que estão por aqui. Nós somos seguidores. E por pior que nós possamos achar, nós temos seguidores. Pessoas vão nos seguir. Porque vão gostar da gente, porque vai concordar com o que a gente está fazendo, vai aceitar o que a gente está falando e vai estar junto de nós. Ninguém no mundo fica sozinho. Não existe isso. Paulo de Tarso diz que nós temos nuvens de testemunhas. Não é à toa. Eu posso não ter encarnado junto comigo o tempo inteiro, mas eu tenho desencarnado que está junto comigo e se tomar cuidado o tempo inteiro, 24 horas por dia. Se eu penso negativo, quem pensa negativo achou caminho fértil, terreno fértil, vai estar ali. E esses não perdem tempo, é 24 horas por dia. É igual a mim, não tenho o que fazer, só pensar negativo, então eu estou junto. Aí vem alguém e fala, nossa, aquele companheiro que é a companheira, Claudenir, está obsidiado, tem um monte de espírito perdido. Será? Será que se a gente olhar para esses companheiros, não são irmãos, não são amigos se encontrando para um trabalho? Mesmo que o meu corpo físico sente dificuldade, mas será que é obsessor? Será que é espírito mau? Ou é aqueles amigos que estão junto comigo me auxiliando no meu trabalho? Nós, espíritos, temos que começar a abrir leque, pensar sobre isso. Nós não podemos achar que tudo é culpa dos outros. Depois que nós aprendemos aquela palavrinha benéfica para cada um de nós, transferência, mudou tudo a nossa vida.
Eu brigo com os outros, eu xingo os outros, mas culpado foi fulano, foi ciclano que mandou fazer isso, foi ciclano que me tentou. Não vê que foi eu que fiz aquilo. E assim é essa situação. Gente, nem tudo que está no meio nosso é processo de dificuldade do ser humano. É amigo se encontrando. No plano superior nós temos amigos e nós não conseguimos entrar em contato com ele constantemente. Mas no plano inferior, negativismo, como é que nós fazemos? É aberto o canal. Por quê? Vibramos junto, fazemos tudo junto. E para mim vibrar lá em cima, dói, machuca, perturba. Os outros vão achar que eu estou fazendo um monte de bobagem. Eu tenho uma brincadeira que eu falo com o pessoal, que 100 quilômetros para Deus e para mim a distância é a mesma. Não muda para nenhum de nós dois. O que vai mudar é o momento de chegar. Se eu falar um trilionésimo de segundo, está muito para Deus. Muito tempo. Mas para mim, se eu falar que umas 500, 600, eu vou chamar que eu estou um bonzinho hoje, são as 1000 encarnações, eu vou chegar junto de Deus. Sabe por que isso? Sabe por que o ser humano, às vezes, tem tanta dificuldade assim? Ele quer uma coisa muito fácil, e Deus vem até a mim. O caminho é inverso. Não adianta, não tem recurso. É eu que tenho que ir a Deus, não é Deus vir a mim, não. Aliás, ele nunca saiu de perto de mim. Eu é que tento fugir dele. Então a trajetória é minha. Eu não tenho que trazer Deus e Jesus para cá. Já é dele, eu não tenho que trazer. É o contrário, eu que tenho que ir ao encontro. É eu que tenho que sair do meu comodismo. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Eu tenho que sair desse comodismo de só acreditar em não fazer e fazer. Eu tenho que caminhar para lá. É vencer a mim mesmo, não é vencer fulano, ciclano, beltrano. Toda vez que eu tento vencer os outros, eu estou perdendo a mim mesmo. Jesus traz para nós outra coisa. Que adianta vencer o mundo todo e perder-se a si mesmo? Que adianta isso? Eu vou ganhar todo mundo, ganhar de todo mundo aí. Mas na hora que eu precisar de ganhar de mim, qual o caminho que eu vou para o plano espiritual, que eu vou desencarnar? Não, primeiro eu vou morrer. Meu corpo físico. E aí, para onde que eu vou? Aí eu vou bater assim, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo, não sei para onde eu vou. Dizes que tu pensas, eu te direis quem é. Tem essa frase aí. Ora, eu penso negativo, bagunço com os outros, estou pouco me importando com a vida alheia. Ser humano para mim não vale nada, eu vou para onde? Céu, cemitério, com certeza. Mas eu vou para onde? Qual é o meu caminho? Nosso lar é uma bênção, então vamos um pouquinho mais para baixo. Eu não sei para onde eu vou. Nós sabemos. Se nós parar para avaliar nossas ações, o que nós já fazemos, o que nós estamos fazendo, estamos em mudança. É diferente. Estou parado só no negativismo, é outra. Nós não estamos falando que nós já somos perfeitos. O ideal que nós temos que seguir. Agora, perfeito eu sou. Nas dificuldades, nos problemas que eu causo nos outros. Isso é um tipo de perfeição. É essa aí que nós temos que tirar fora. Nós temos na base de estudar para aprender. Mas o estudar também é para desaprender. Do orgulho, do egoísmo, da maledicência, do preconceito, da insatisfação. Nós temos que desaprender. Abrir espaço. No computador não tem a técnica de deletar? Para que a memória dele possa ficar melhor? Com palavras inadequadas, vai encher muito. Tira aquilo lá, deleta. Assim também é o nosso cérebro. Nós temos que tirar certas coisas daqui, abrir espaço. Jesus fala isso para nós no livro Jesus no Lar. Não vou falar a história toda, mas ele fala no finalzinho do capítulo que nós temos que lavar o vasilhame do nosso coração, tirar o leite do antigo azedume, para que o leite do conhecimento novo não misture e fique igual, né, se azeda também. Nós temos que fazer uma situação assim. Nós temos que modificar, gente, abrir um pouquinho em nós, rever o que nós podemos fazer. E às vezes,
Nós estamos querendo uma coisa miraculosa. Não. Dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite, dá um copo d'água a alguém. É trabalho no bem. Desinteressadamente, todos nós assemelhamos a Jesus em determinado momento da nossa vida, quando nós fazemos o bem desinteressado. Fazemos o bem apenas pelo bem. Não vamos ficar 24 horas assim, mas nós vamos fazer. Nós vamos ter nessa situação essa oportunidade. Então vai depender da gente. Nada muda se a gente não mudar. Não existe isso. Tem fé em Deus que tudo muda. Tem fé em ti que você vai poder fazer alguma coisa? É a mesma fé que você tem em Deus, Deus tem na gente. Ele é o Pai. Ele acredita no nosso esforço, mesmo que a gente erra. Ele nos dá a oportunidade. Quer crença melhor na gente do que ele? Olha, nós temos dificuldade, problemas, dores, incentivamos sujeito a dores, a problemas imensos. E ele nos dá o quê? A bênção da paternidade e da maternidade. Com todas as dificuldades, todos nós que somos pais, ou vai ser, e é mãe, e ninguém acredita em mim, quem pensa assim? Essa pessoa que ninguém acredita em mim, acredita em Deus? Claro que não. Agora, se ele me dá a oportunidade de eu ser pai, poxa, o maior, que você não tem nem como mencionar como é Deus, ou o que é Deus, ele me deu esse prazer, me deu essa alegria. Ele não acredita em mim? Olha o que nós estamos fazendo com nós mesmos. A nossa fé é igual um companheiro fez lá no Samaritano, aqui numa palestra que ele fez. A esposa dele ficou ali embaixo na escada ali, ó, e cada hora que todo mundo passava dava um grãozinho de mostarda, e segura. Esse grãozinho de mostarda no final vai falar sobre ele. Todo mundo segurando. Quando chegou no finalzinho, ele não falou do grão de mostarda, já esperando que os outros falassem. Aí alguém levantou, e o grão de mostarda, o que é? Ele falou, levanta o grão de mostarda, quem está com ele na mão? Poucos levantou e falou, viu? Se tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, direi essa montanha, lance daqui para ali, ela transportará. Onde é que está o seu grão de mostarda? Vamos para o festival de procurar mostarda, até no bolso. Raros foram que ficaram com ela na mão. Cadê a fé? Um grãozinho de mostarda, perdeu ele. E olha, um grão de mostarda não é nada. Acredita na sua fé, é um tamanho de um grão de mostarda. É aquela luzinha pequenininha, mas você acredita nela? Então vai. Vai ter apoio, vai ter amparo, vai ter aquelas pessoas que pensam igual. Mas é preciso fazer. Eu acredito, mas eu não saio do meu comodismo. O problema nosso é esse. O mal nosso não é aquele que os outros fazem contra mim. Até porque você pegar um livro de Risto Simonetti, Uma Razão para Viver, narra lá que os espíritos inferiores não criam, não geram o mal em nós. Apenas fermento que já existe. Ah, foi o espírito que fez isso. Outras religiões é o demônio, é o capeta. No espiritismo é qual? Aquela pessoa bonita, né, que tirou o dente, tirou o tridente, tirou o chifre, tirou o rabo, tirou o pé rachado, a pele vermelha ou outra cor. Mas uma pessoa bonita pode ser homem, pode ser mulher, e a pessoa mais aparentada é o obsessor. Qual obsessor? O que eu preciso fazer? Ninguém vai gerar em mim o que eu não tenho. É impossível isso. Ninguém desenvolve numa pessoa o que a pessoa não tem. Ele só incentiva aquilo que tem. Se eu tenho a propensão por bem, para o bem, que beleza que vai ser. Qualquer situação vai me fazer lá no bem. Veja esses grandes espíritos. Situação nenhuma tirou ele do nível dele. Nenhum deles. Tudo manteve a mesma posição. Mesmo sabendo que algum deles ia morrer naquele momento. Mas manteve o padrão. E nós? Às vezes não mantemos o padrão nem com nossos familiares, nem com os nossos amigos. Eu não estou falando de morte.
na ação que nós precisamos modificar. Gente, nós temos que ter uma grande oportunidade. É entender que, para concretização de qualquer ideal, seja ele de ordem material ou moral, exige sempre esforço, boa vontade e perseverança. Está no livro Evangelização. Só depende da gente. Vencer o mal, eu não tenho que vencer brigas e mais brigas, armar contra quem, ou sei lá, contra o quê. É apenas olhar para mim, é ver o que eu posso fazer. Se a gente não parar para pensar nisso, como é que a gente vai fazer, hein? Mas um dia, quem sabe, né? A gente chega lá. Diz Jesus no Novo Testamento, anotação de Mateus 15, 11, o seguinte: não é aquilo que entra pela boca que mancha um homem, mas aquilo que sai da boca, isso é que torna imundo o homem. E vem para cá, não prejudica. Eu posso dar ouvido ou não. Se a pessoa está me criticando, está fazendo isso ou aquilo, empresta só um ouvido, nós temos dois. Presta um e fala, a gente presta atenção em outra coisa. Mas o problema nosso não é o que vem, é o que sai. O que sai daqui que vai me atrapalhar. O que chega nem sempre. O que chega pode ser considerado como um presente. E o presente você aceita se quiser. Se não quiser, você devolve o presente. Mas o que sai daqui tem endereço certo. É eu. Não é fulano, não é ciclano. É eu. Desejo mal para o Claudemir. Sai daqui aquela carga. Está trabalhando bem, está praticando bem, está planejando bem. Chega lá, não encontra. Volta. Carregado com um monte de coisa que tinha no meio do caminho. Sobrou para quem? Aí foi para o coitadinho Gilmar, né? Aí virou um coitado, vira um ser que os outros têm que ter pena, vai vestir uma capa aí de piedade. E aí? É por isso que a gente tem que começar a pensar sobre isso. Vencer o mal não é vencer lá de fora, é vencer do lado de dentro. Eu já tenho o suficiente: orgulho, egoísmo, maledicência, preconceito, injúria, insatisfação. Eu já não tenho mais alegria. Eu acho cara fechada, cara truncada, é que eu sou mais sério. De repente a pessoa alegre, sorria, mais sério do que eu que está de cara fechada. Cara truncado, às vezes, pode ser tudo, menos a pessoa séria. Porque o sério, ele brinca, ele ri, no momento em que precisa de utilizar aquilo aí ele vai. Jesus sorria. Kardec gostava de fazer os outros sorrir. E nós falamos de Kardec, nós gostamos da doutrina espírita. Kardec fazia os outros sorrir. Contava anedota para os outros rir. Ora, então o que nós estamos falando no Espiritismo? Se o Espiritismo é bom para nós, por que nós não podemos sorrir mais? Por que não se pode contar piada? Não chula, né? Não é avacalhar. Mas por que não podemos contar piada? Por que não se pode chegar numa reunião mediúnica, perguntar ao espírito X ou Y se aquele é certo ou errado, se ele está agindo como devia? Por que não perguntar ao espírito superior que manifesta o que ele está achando da casa, o que ele está achando do grupo, o que ele está achando de mim? Por que não pode? Claro que pode. Eu vou estar satisfeito com a resposta, eu vou querer que me dê a resposta que eu quero ou que nós necessitamos ouvir, ou que eu necessito ouvir. Assim também no nosso meio. Ao conversar com o espírito, que o médio, ele é médio, não é só de espírito desencarnado, de espírito encarnado, ao conversar com uma pessoa encarnada, eu vou querer que dê a resposta que eu quero ouvir? Ou a que eu necessito? Se for o que eu quero ouvir, não preciso de perguntar, eu já tenho ela. Claudemir, eu quero que você fale para mim assim, mas tem que ser isso, isso, isso. Já sei.
Você não precisa perguntar, para que vai perguntar? Mas é preciso que a gente para observar isso. O que eu tenho de bom? Dá para combater o que eu tenho de ruim? Então vai. Nenhum de nós fica sozinho. Pode ter certeza. Jesus também fala outra passagem interessante, é Mateus 15:3, diz assim: Ele respondendo disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Interessante a palavrinha não, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Olha aí como é que é as coisas. Está falando da semente, né? Lançada ao solo. A semente germina. Vamos dar uma árvore, uma jaqueira, por exemplo, né? Algo grosso. Mas quando está nascendo, eu vou lá, uma criança, se tiver coordenação motora, de 2 dias vai lá, pega e arranca ela. Nós podemos lá arrancar. Com a maior tranquilidade. Com 2 dias, nós vamos lá e tiramos ela. E depois que ela enraiza e cresce, a dificuldade é maior. Vai arrancar, mas é maior. E é isso que a misericórdia divina permite para a gente. Nós temos o livre-arbítrio, vai, mas aprenda a caminhar. Aprenda a observar. Às vezes, o que a gente precisa olhar não é o que vai nascer ali, é o que está nascendo comigo. Qual a intenção que eu tenho? E às vezes a intenção, ela pode ser boa, mas é o momento. É interessante parar para pensar sobre isso e vem em Mateus 3:11, 3:10. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Além em cima ele está falando da árvore que o pai não plantou. Aqui está falando de ter que dar bom fruto. Não tem que dar só fruto. O problema nosso é não ter que dar só fruto. Dar fruto é fácil. O principal é o bom fruto. É o que nós vamos fazer para que esse bom fruto venha à tona. O que pensar comigo? Se a gente for deixar um papel para a gente anotar, aí vai ser um monte de frases. Mas cada um pense o que eu preciso fazer para que esse bom fruto venha à tona. E é mais interessante para nós, se você olhar uma árvore que dá fruto e outra rama que dá fruto, elas não dão flores. Na medida que começa a soltar aquele pino branco, já vem o fruto, que é a figueira e a parreira. Eles não dão flores, já vem com fruto. Trabalho é interno. Até a natureza mostra isso para a gente. O trabalho que eu tenho que fazer é interno. E às vezes vai ser visto ou não, só depois de muito tempo vai ser visto. Antes, às vezes nem vai. A princípio nem vai perceber. Só vai perceber lá na frente. Poxa, fulano mudou tanto. Deu uma sorte na vida. E deu. A sorte que fulano deu, todos podem ter. Começa a avaliar a situação, começa a estudar, começa a fazer o bem. Isso é para todos. Não é só para um, nem só para um ou outro. É para todos. Não tem ninguém fora dessa expectativa. Nós é que tentamos fugir dessa expectativa. Nós criamos barreiras para nós quase que intransponíveis. E é muito sério isso para nós, viu? Dias melhores de novo, na maioria das vezes, nos informa: se te sabes servidor imperfeito, é natural que as tuas obras ainda deixem a desejar. É natural isso. Nós estamos aprendendo. E só vai errar quem trabalha, quem quer fazer. Se eu cruzar meu braço e não fazer nada, não vai ter cobrar de mim o quê?
Agora, aquele que vai fazer, que está trabalhando, que expôs lá na frente, esse vai errar. E é natural que isso aconteça. Aí vem de novo irmão José falando assim: a história é feita pelo suor dos que vivem, e não pela tinta dos que a escrevem. Ao esforço próprio aí. A história é feita pelo Senhor, pelo suor de quem vive. Se não tiver uma pessoa que vive, vai ter que história. Nós falamos muito de livros na casa espírita, de fulano que tem um plano espiritual, que passou a perto, tem livros aí que tem umas histórias bonitas. A gente fala assim, fulano está ali, é ciclano, o cara errou tanto, maltratou tanto, por isso que veio assim. Será que aquele fulano lá pode ser quem hoje? Será que não pode ser eu? Agora, eu estava no plano espiritual, não sei quanto tempo tem essa história. Pode ter sido a minha história que alguém, naquela época ou agora, antes de nascer, de eu nascer, transcreveu ela, fez a psicografia, por que não? Nós estamos falando de trabalho de espíritos, de pessoas que estão aí no mundo físico e extrafísico. Será que essas histórias que tem aí nos livros de contos, aí a gente vê de estudos, romances, não estou falando do atual não, os mais antigos. Pode ser de um de nós, por que não? Será que eu sou tão bobo, tão importante que não tenha o que escrever de mim? Antes do Gilmar nascer, já tinha a doutrina espírita. Na codificação de Kardec, eu não podia estar lá, por que não? O espírito inferior que Kardec utilizou para trazer, por que não? Por que é só os outros? Então não paro para pensar que isso aqui podia ser eu. Está falando a história de fulano de tal, que matou, que aprontou, que fez isso. Está vendo? Hoje sofre, quando encarnar vai sofrer, às vezes já está encarnado. Já está sofrendo, a gente não percebe. Então você começar a pensar muita coisa. Nós estamos falando de vidas. Pessoas que trabalharam, que lutaram, que prejudicaram, que maltrataram. Estão trazendo a sua história. Trouxeram a sua história. Algumas uma bênção, auxilia muito, e outras também não tão boa, mas auxilia. Não existe só aprendiz. Nós invertemos quadros. Uma hora nós somos aprendizes, outra hora nós somos professores. Os espíritos inferiores ensinam muito. Tem um livro, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira, diz o seguinte: muitos espíritas acham que vai no centro espírita para fazer caridade. Como se enganam? Quem faz a caridade é o espírito, que diz sem palavras: olha o que eu faço para que vocês não venham sofrer o que eu... tome cuidado com o que faz para que você não venha sofrer o que eu sofro. Reuniões mediúnicas, de Manuel Filomeno de Miranda. Olha o Espírito dando ensinamento aí. Aí eu acho que eu venho para cá para fazer caridade. Até pode. Não tenha dúvida que pode. Mas quem vai nos ensinar mais é o Espírito. O aprendizado, seja em qualquer área, uma hora nós somos professores, outra hora nós somos aprendizes. Às vezes mais aprendizes do que professores. Mas mesmo a gente, essa gente inferior, também educa. Também transmite algo de bom. Eu tenho que parar de observar, e a maldade do ser humano, parar de observar o erro dos outros e parar para analisar qual é a lição que nós estamos tirando dali. Gente, nós somos estudantes da doutrina espírita, da fé raciocinada. O erro que nós falamos aí já não devia existir mais no nosso dicionário, não. É qual é a lição que está saindo dali. Porque se for ver erro, for ver problema, vai ter um monte. E a lição, como é que sai dali?
Ali tem aprendizado, ou não? Ou será que a gente vai ter só de que fazendo maldade, fazendo isso, fazendo aquilo, ou fazendo o bem? E qual a lição que eu tiro dali? Tem que ter lição. É a trajetória nossa, é o nosso caminho. Hoje, nós estamos exatamente no local que nós devemos estar. Aprendendo, ensinando e às vezes apanhando o tempo para aprender de novo. Mas nós precisamos estar nesse momento. A nossa dor, o nosso desespero é, muitas vezes, a maior dificuldade que nós carregamos conosco. Senão a gente sofre bastante. Temos que aprender a desenvolver um pensamento melhor. Tirar das nossas dificuldades, das dificuldades dos outros, não o mal, não o erro, mas a lição. O que eu posso tirar de bom dali? Porque tem. Por mais difícil que seja, tem. A gente só não pensa que é, mas que tem, tem. No livro que é o Espiritismo, na página 144, Kardec traz para nós o seguinte: o que Deus exige para pôr termo aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo. Uma volta sincera ao bem. Muita gente acha que Kardec, o Espiritismo não nos cobra nada. Na página 133, ele diz o seguinte: o Espiritismo, como a doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. E o Espiritismo não nos impõe nada. E já pensou se impôsse? Deixou claro para nós: faça o bem, ponto. Agora, vamos avaliar? Cada um dentro da sua conquista espiritual que encontra. Eu não tenho que fazer o bem porque o Arquimedes e o Claudenir faz o Gerson. De acordo com a capacidade espiritual que eu conquistei. Mas eu não posso parar. Ah, não, porque eles sabem mais do que eu. Não, não sabem mais. E está no caminho há mais tempo e a trajetória de aprendizado é minha. Eu estou dentro daquilo que eu aprendi. Então, não podia estar no local que eles estão, porque falta tempo para caminhar. Então, tem que parar para pensar, para avaliar isso. Porque senão a gente foge de muitas dificuldades sem esforço, e aí não é isso que a gente está precisando. A gente está precisando de algo muito mais importante. É esse algo importante que a gente precisa buscar. Tiago, seu capítulo 5, versículos 19 e 20, nos diz o seguinte: meus irmãos, se algum de vós extraviar da verdade, algum outro o converter, saiba que aquele que conduz o pecador do erro do seu caminho salvará uma alma de morte e cobrirá uma multidão de pecados. Ora, então salva, dê a oportunidade, caminha, e Pedro vem. Sobretudo, tende uns para com os outros uma caridade ardente, porque a caridade cobre multidões de pecados. Isso está em Pedro 4, versículo 8 e 9. E a gente vai ver no livro dos Médios, no seu capítulo, livro dos Médios, Allan Kardec, Paris, 15/1/1861, capítulo 27, das contradições e mistificações. Das contradições, 301, quinta questão, diz o seguinte: pessoas há que não têm tempo nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado, e
aceitam sem exame o que ele ensina. Não haverá para elas inconveniente em esposar erros? E vem a resposta. Que pratique o bem e não faça o mal, é o essencial. Para isso, não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer feito em nome de Alá, quer em nome de Jeová, visto que um só Deus há para o universo. E aí, gente? Mas nós espíritas temos por base a doutrina espírita. Se a gente pega o Livro dos Espíritos, a primeira questão, a última, da introdução, Kardec vai estar sempre falando ali do estudo, sempre movimentando para nós, ensinando, buscando trazer para nós o estudo. Pega o Livro dos Médiuns, no capítulo 3, Método, é Kardec apresentando para nós novamente estudo. Nenhum espírito se iluda. Nós temos necessidade de estudar a doutrina espírita e conhecer o máximo que nós pudermos. Além disso, não deixar de fazer o que Kardec trouxe no livro que é o Espiritismo. A doutrina espírita, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. Essa é a nossa grande filosofia, é a nossa grande luta, é a nossa grande oportunidade que a gente precisa para o crescimento. Mas é preciso que nós saiamos de nós. Nós deixamos para lá todas as dificuldades que a gente precisa ter para nos tornar espírito cada vez melhores. Uma oportunidade que nós precisamos é de sempre movimentar em favor do bem, nem que seja por pensamento, já que nós não temos a condição ainda de fazer o bem como deveríamos. Nós começamos a fazer mentalmente. A prece que nós fizemos para alguém, seja ele em qualquer situação que se encontre, doar um copo d'água, dar um copo d'água, bom dia, boa tarde, boa noite, é começo de tudo. Nós temos que prismar pela simplicidade e não pela dificuldade. É preciso que nós saibamos entender isso. Nós temos e precisamos de trabalhar nesse sentido. Senão, não adianta. Se a gente deixar de lado o simples, nós vamos ficar para trás. E por isso é que nós devemos, a cada momento, a cada instante, observar qual o tamanho da minha fé. É aí que nós vamos crescer. Eu não tenho que preocupar com os outros, a não ser para ajudar. A evolução, a princípio, ela é individual, não é individualista. Ela é individual. Quem vai crescer sou eu. Quem tem que crescer sou eu, não é os outros. Se os outros quiserem me acompanhar, ótimo. Mas a lei é evoluir sempre. Ela não pede que eu tenha que carregar fulano, ciclano, beltrano junto comigo. Nem meus familiares. Ela é individual, não individualista. Agora, aqueles que estão perto de mim, se quiser me acompanhar, seja bem-vindo. Porque nós não podemos fazer toda a parte que nós precisamos fazer em favor dos outros, para que os outros cresçam sem fazer nada. Chega um momento em que nós temos que deixar cada um seguir seus passos. É assim no nosso lar. Quando os nossos filhos são pequenos, mão neles e carregamos eles para onde nós formos. Não importa se eles ficar satisfeitos. Mas quando crescem, a decisão é deles. Nós estamos presentes a todos os momentos que precisar. Mas a decisão, certa ou errada, é deles.
pai e mãe têm que estar presente, ajudando da melhor maneira possível, não caminhando. Ninguém vai caminhar para ninguém. Não acredite nisso. Eu não estou falando que deve isolar os outros, tirar todo mundo. Não, não é isso não. Mas ninguém caminha para ninguém. Nós caminhamos para nós, auxiliamos os outros que tem que dar o passo. Senão não resolve. Eu preciso de ajuda. Milhares de mãos estão estendidas para mim, mas eu não mando essas duas para lá, como é que vai ser? Não tem ressonância. Nem Deus vai fazer para mim. Eu não entro em comum acordo comigo mesmo, olha, eu preciso de ajuda, eu vou estender minhas mãos. Gente, esforço próprio. Sem isso, não tem crescimento. Agora, as pessoas que me amparam, que me ajudam, dão um empurrãozinho, ótimo. Eu também posso fazer isso com os outros. Eu tenho que ter certeza, no momento mais cruciante da vida, eu vou estar só. E tem momento na nossa vida, todos aqui, todos, não vai escapar um. Com as suas dores, com os seus problemas, com as suas dificuldades, pode estar cercado de amigos e entes queridos. Vai estar na solidão. O problema é meu, os outros não vão viver ele. Mesmo tendo um amparo, eu não vou estar na solidão naquele momento. E a prova é minha, a expiação é minha, não é deles. Vai ser mais fácil para eles? Claro que vai. Como nós falamos com os outros? Para de beber, para de fumar. Olha, eu parei de beber, parei de fumar. É fácil para os outros, não é? Nem sempre. Mas para quem não bebe, para quem não fuma, para quem não faz isso, que felicidade. É só parar. Dá um instalo aí, para e está resolvido. Mas demora um tempo bom, né? Mas que Deus e Jesus nos ampare a todos. Cada um de nós possamos encontrar aquilo que nós viemos buscar. E que esses momentos que aqui passamos possa ser um momento de preparo para cada um de nós, nos grandes momentos da vida. Ao ir para os nossos lares, possamos levar aquilo que de melhor encontramos. Possamos pensar na misericórdia divina, em Jesus, em nossos mentores, mentoras, em nossos entes queridos, que nos auxilia tanto, que nos dá tanta oportunidade e que de vez em quando até nos carrega no colo. Senhor Jesus, Mestre misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto nos tem dado. Que a tua bênção possa ser a mola mestra, a impulsionar cada um de nós rumo ao teu seio de amor. Nós queremos pedir também, Senhor, por todos aqueles que estão passando por suas dificuldades, dores, sofrimentos, outros, e alguns sendo internados, outro com tratamento farmacológico em casa com auxílio médico, por causa do coronavírus, arritmias, tantas outras doenças e dificuldades que o ser humano carrega consigo. Mas que cada um possa, dentro daquilo que já conquistou, receber o lenitivo que aos nossos irmãos e irmãs que estão em tratamento, seja hospitalar ou nas residências. E alguns deles estão recebendo alta devido à cura que encontrou através do tratamento. Alguns irão para casa ou estão em casa. Nós vamos fazer o uso do medicamento por tempo limitado. Outros, uso contínuo. Alguns com sequelas. Outros vão morrer. Corpo físico. Mas também, Senhor, os entes queridos que ficam, ou passar pelo processo natural que a morte causa, possa começar a lembrar das alegrias,
felicidade, da paz que desencarnante promoveu. E através daí, possa cada um colher as alegrias sãs, e mesmo na adversidade, aquilo que desejamos para os nossos entes queridos, seja onde ele estiver, ali chega. E possamos levar para eles o nosso carinho, o nosso respeito, nosso sentimento de amor, para que o tratamento daqueles que necessitam possa continuar e dar o fruto necessário da cura. Embora sabemos, o que é do corpo físico ficou no corpo. Nós também pedimos, Senhor, cada um de nós, espíritos, estudantes da doutrina espírita, médium, trabalhadores da casa, cada um de nós, dentro daquilo que tem, possa receber o que necessita. Encorajamento necessário, Senhor, para continuar nessa trajetória de paz e de e que auxilia tantos que aqui passam. Um sorriso, a mão amiga, uma palavra, mas ao mesmo tempo, Senhor, aquilo que a doutrina espírita possibilita, a coragem nesse mesmo na adversidade de alguns, para doar. Também, Senhor, fundadores e fundadores da casa, irmãos e irmãs, teve a oportunidade um dia de trazer para nós a Samaritana, para que através daí, nova oportunidade de trabalho, de prática, apareceu. Para aqueles nossos irmãos e irmãs que deram e estão dando continuidade nesse processo. Pedimos encarecidamente, não os deixem desanimar ao longo. Mas os incentiva cada vez mais nessa trajetória que abraçou. E que com certeza amanhã o fruto vai ser muito mais. Senhor Jesus, Mestre misericórdia, ser presente junto, hoje, agora e sempre. E assim. Obrigado a todos, né? Nossos irmãos e irmãs, Facebook, YouTube. Que Deus abençoe a todos nós. E assim.